Meu Deus, olha esses gráficos incríveis! Resumo resenha dos episódios 4 e 5 de Homem-Aranha Amigão da Vizinhança. E o que acontece? A gente tem um desenvolvimento maior e melhor. A gente vê no episódio 4 o Homem-Aranha experimentando vários uniformes, várias opções. É um episódio pra mim que é um episódio mais de transição, de adaptação. Tem muitas referências, tem muitos literalmente easter eggs pra galera que é muito fã, que conhece os quadrinhos, que conhece tudo. Então é interessante. Tem mais desenvolvimento no quesito da situação do amigo do Homem-Aranha, que agora faz parte de uma gangue. E a gente também tem mais desenvolvimento com os próprios coadjuvantes, no sentido da namorada do coadjuvante, a Nico, e o próprio Harry, que agora também conhece o segredo do Homem-Aranha. Então agora a gente tem todo mundo dos personagens que a gente já esperava que acontecesse, né? Que seria o Duende Verde, que é o Norman, e o Harry, que é o filho dele, já participando então integralmente dessa vida do Peter Parker Homem-Aranha. A gente tem um episódio 5 muito superior ao episódio 4, por isso que eu acho até mais interessante. A gente acompanha no episódio 4 um grupo roubando um banco para conseguir a tecnologia, e foi revelado, obviamente, de quem é a tecnologia. Me senti muito burro, porque o símbolo que eu achei que era um símbolo do infinito, na verdade era 2 Os, de Otto Octavius, né? Ou seja, o Dr. Octopus, aquela mania do Stan Lee, que é colocar o nome do personagem com nome e sobrenome repetido, tipo Peter Parker, Jonah Jameson, Otto Octavius. Então, enfim, né? E a gente vê que nesse universo a gente tem o Dr. Otto Octavius. Ele é um cientista que não tem reconhecimento, então ele é um inventor que inventa muitas coisas, mas acaba tendo que vender a sua tecnologia para bandidos a fim de conseguir talvez dinheiro suficiente para bancar o seu próprio escritório, seu próprio laboratório, enfim, por aí vai. A gente também tem um desenvolvimento do que seriam personagens como Rhino, o Cabeça de Martelo e outros personagens assim que são meio clássicos, né? E estão ali meio como referência, não estão literalmente como os personagens, né? A gente vê uma referência, mas não são os personagens em si. No episódio 5 a gente tem o que seria a gangue do Lonnie, né? Ronnie, tendo que enfrentar a gangue do Escorpião. A gente já tem um Escorpião aí também aparecendo. E aí as duas gangues se enfrentam. O Ronnie, ele queria estar na escola fazendo, né, participando do futebol, treino de futebol. Ele tem uma chance de ir para a universidade, mas ele é pego pela gangue para ser, né, nessa guerra de gangues, e ele acaba sendo vitimado, né? Ele é machucado no braço pelo Escorpião, e o Escorpião jura ele de acabar com ele. Então a gente já tem ele se afundando cada vez mais no processo da gangue, né, do 110. A gente tem referência a outras gangues também. E a gente tem algo que pra mim soa, que eu realmente não lembro, mas se você lembra, comenta e me avisa. Ele no final do episódio é chamado de Lápide, e eu acho que Lápide é um dos nomes de um dos chefões que já foi grande inimigo do Homem-Aranha, um dos chefões do crime que era inimigo do Homem-Aranha. Eu acho que inclusive foi o que foi um dos principais vilões da última animação, quer dizer, da penúltima animação do Homem-Aranha, que ele era praticamente, que ele estava no lugar do Rei do Crime, ou que ele era o Rei do Crime, mas eu acho que ele estava no lugar do Rei do Crime. Enfim, é uma das encarnações que eu não esperava. Eu já tinha visto que eles iam rejuvenescer alguns personagens e deixar na trama de alguma maneira, mas eu não esperava ver isso, né? O Ronnie, que seria um personagem tão interessante, que poderia ter tanta coisa, fadado a se tornar esse rei do crime, né, por assim dizer, dentro desse universo, né, específico. A gente também tem o aceno ao Tratado de Sokovia, que foi algo que aconteceu nos filmes, mas vamos ver, eles estão seguindo completamente a linha de referência dos universos dos filmes, pegando nos quadrinhos só as referências para introduzir os personagens, mas eles estão seguindo o que seria mais ou menos um universo dos filmes. A gente tem uma continuação no sentido de que rolou o que seria a Guerra Civil. O Capitão América foi decretado inimigo público, e agora os heróis vão ter que se registrar. Teve um leve aceno a isso, e o Peter agora está usando um novo traje, que é aquele traje para vender boneco, que é o traje branco e azul. E
a gente está vendo um desenvolvimento até interessante, porque a gente não sabe o que esperar. Ao mesmo tempo que eles pegam muita referência dos quadrinhos, não tem como saber o que esperar a partir dessas peças que eles introduziram na animação. Eu fico animado, eu acho interessante, porque eu adoro ver esses desenvolvimentos, ver essas opções, mesmo conhecendo algumas referências. A gente viu mais da Nico, e aí pode ser que eles desenvolvam esse lado. A Nico no Runaways, ela é uma eu não sei se é tecnomaga, mas ela é uma maga que acaba também, a família dela mexendo com tecnologia. E aí ela pode ser que desenvolvam esse lado místico, né? Porque ela tem, né, um pequeno aceno a isso no final do 5º episódio. E também mais outros personagens sendo introduzidos, né? Mais uma vez, já falei, né? Tem o Rhino, que seria uma referência ao Rhino, e por aí vai. Além da Guerra Civil, a gente também tem o conflito, né? Que seria esse da identidade do Homem-Aranha em si, né? Eu fico imaginando, poxa, muitas pessoas agora estão sabendo quem é o Homem-Aranha, para onde isso vai? E ele tá deixando o Harry Osborn, que é um moleque que ele acabou de conhecer, saber antes da Nico, que é amiga dele. A gente sabe que nesse tipo de história isso importa muito, né? Enfim, o 5º episódio, por enquanto, ele é o melhor. Os pontos negativos continuam sendo o estilo de animação, a arte não é boa. O personagem do Dr. Octopus, ele tá muito ridículo, e eu fico imaginando pra quem que eles estão fazendo isso, porque a galera mais nova não vai pegar referência, não vai achar irado, não vai achar legal, e a galera mais velha vai odiar, porque eles estão mudando muito os personagens. Então, pra quem eles estão fazendo essa ideia de personagens que são tão clássicos, servindo o visual lá dos anos 60, 70, 50, e porque se é um visual que não necessariamente é um visual apelativo, legal, e não ficou bom. Talvez em 2D ficasse bonito, mas nesse 3D, cel shades lá que estranho que eles estão fazendo, ficou feio. O Dr. Octopus está feio, alguns vilões estão feios, a sombra, os personagens coadjuvantes, tá bem feio. E, assim, a qualidade de animação não é boa, mas até então a história está rendendo. Deixa aí suas impressões. Ei, por que você é todo bugado assim? É porque eu estou com infecção urinária, mas minha animação não tem nada a ver com o potencial que tenho para esta série. Verdade, né? Toda série merece uma chance, mesmo que a animação não te agrade. Sim, a verdadeira animação são os amigos que fazemos pelo caminho. Temos que parar de julgar um livro pela capa. Meu Deus, a animação dele é tão feia que deu delay no game. Mas, Pim, isso não é um game, é uma série. Santa guacamole!